Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa leitura, imersão sobre esse livro aqui, maravilhoso, o livro negro do comunismo. Tá? Se você quiser comprar, o link está aí na descrição. Você honra o autor, você ajuda o canal e principalmente cresce em entendimento. Se você não estudar, vai permanecer na ignorância, vai permanecer sendo manipulado. O verdadeiro bobo da corte. O que eu conheço de bobos da corte, e não posso dizer porque as pessoas vão ficar chateadas, ofendidas, como tolo. Porque o tolo se ofende na correção. Se ele fosse sábio, ele ia buscar estudar, ler mais e conhecer a verdade. Não é? Então a gente estava falando no 1, as noções de crimes contra a humanidade. E vamos falar agora do genocídio. O genocídio é compreendido como um dos atos infracitados, cometidos na intenção de destruir todo ou em parte um grupo nacional étnico, racial ou religioso, como tal, morte dos membros de um grupo, atentado grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo às condições de existência que acarretem sua destruição física total ou parcial, medidas que visem a impedir nascimento no seio do grupo, transferências forçadas de crianças do grupo a um outro grupo. Isso aqui é o G que escutamos aí um período de 2022 muito repetidamente, muito, onde uma parte, não vou nem dizer uma parte da população, tá? Uma minoria, que a gente pode dizer assim, que é uma minoria barulhenta, que não conseguia chegar pelos meios legais, que não conseguia chegar pelo voto, não é? Onde a maioria vota em um determinado projeto e a minoria perdeu e fica na sua não, elas iam e usavam sempre o tapetão. E aí onde é que o sistema entrava em voga, passando por cima das decisões da maioria. Ok? Nós não fazemos uma guerra específica contra as pessoas. Nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Não procurem na investigação documentos e provas do que o acusado fez. Olha só essa parte. Nós não fazemos uma guerra específica contra as pessoas. Nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Não procurem na investigação, olha só essa parte. Não procurem na investigação documentos e provas de que o acusado fez, em atos ou palavras, contra a autoridade soviética. A primeira questão que vocês devem colocar-lhe é a que classe ele pertence. Qual a sua origem, sua educação, sua instrução, sua profissão? Desde o início, Lenin e seus camaradas se situaram no contexto de uma guerra de classes sem perdão, na qual o adversário político, ideológico ou mesmo a população recalcitrante eram considerados e tratados como inimigos, deveriam ser exterminados. Os bolcheviques decidiram eliminar legalmente, mas também fisicamente, toda a oposição ou toda a resistência. E mesmo a mais passiva ao seu poder hegemônico. Não somente como esta era formada por grupos de adversários políticos, mas também por grupos sociais propriamente ditos, tais como a nobreza, a burguesia, a inteligentícia, a igreja, etc. E também as categorias profissionais, os oficiais, os policiais, conferindo por vezes uma dimensão de genocídio a esses atos. Antes de continuar,
eu queria voltar rapidamente para a gente dar uma refletida aqui. Quando ele diz aqui que não interessa o fato, não interessa o crime, não interessa o que foi falado, mas quem falou, isso não te parece familiar? Não interessa se houve ou não crime, você me dá o nome. Lênin já dizia isso. Não interessa se teve ou não crime, me dê o nome e eu lhe dou o crime. Não precisa de prova, ou seja, a gente planta o crime, a gente planta a história. Vou começar a situar você, tá? A gente cria a narrativa, a gente mente 1000 vezes, 100 vezes, até que aquela mentira se torne uma verdade. É por isso que estou falando com cuidado, porque justamente esse momento é um momento perigoso, tá? O livro aqui já fala, exorta, fala de uma guerra de classes, de uma guerra de eles contra nós, brancos contra negros, contra índios, quilombolas, elas contra eles, contra todos. Existe uma técnica que chama dividir para conquistar. Você desune uma população porque fica mais fácil de conquistar. Fica mais fácil entrar na cabeça. Você dá uma benesse para um grupo, joga esse grupo contra o outro. O que é que está acontecendo hoje no país? Um cancelamento geral. Eu não lembro, há, 4 anos, 5 anos atrás, de uma guerra tão acirrada, porque um lado foi descoberto com a boca na botija, o lado que revelou isso foi perseguido, viraram a mesa. Hoje o sistema, junto com a mídia que faz parte do sistema, denigre aquele lado que prendeu aquela galera que passou na mão grande. E aí foi só canetada sobre canetada, canetada sobre canetada, que prova que nada, que nada, que justiça que nada. A caneta do amigo nos levou a hoje ter uma liderança desse nível como cabeça de uma nação. Eu gostaria de falar muito mais, expor minha opinião, mas infelizmente essa ditadura que eles falam hoje, que aconteceu lá atrás, oh meu Deus, triste. Está todo mundo hoje vivendo a ditadura real. Na prática, quando você é cancelado, não pode falar, é preso, contas derrubadas, contas bancárias confiscadas e ninguém faz nada. Até o momento, ninguém está fazendo nada. Quem quer falar um pouco sobre isso tem que arrodear, fazer feito o pastor Sandro Rocha, que criou o mundo de Nárnia, aí criou os corvos, as corujas, os fantasmas, os ratos, os gambás, os pássaros brancos, pássaros negros. E aí, se você for um pouquinho inteligente e ouvir apuradamente, vai entender do que ele está falando, ok? Mas esse trecho que a gente leu do livro é basicamente isso. Me dê um nome que eu dou um crime. Esse é o modus operandi do comunismo, ok? Essa parte aqui 2 é bem curtinha, que eu queria que você refletisse.
olhasse para o Brasil hoje, e se você não sei qual lado que você está aí, certo? Mas uma galera que veste verde e amarelo é chamada de terrorista, que encheu as ruas por anos e anos, hoje é terrorista. E uma galera que fez isso a vida toda, quebrou, invadiu, queimou, hoje é o lado certo. Que Brasil é esse? Que país é esse? Até quando isso vai durar? Minhas esperanças são poucas. São poucas. Só não pode morrer, né? Não faz sentido estar aqui. Gostaria muito que essa outra parte da população que veste essa cor esqueceu que o Brasil é uma nação. O Brasil não é um partido, não é uma ideologia, não é uma bandeira vermelha. O Brasil é de todos, não de uma minoria, de um grupo doente, zumbi. Não tem adjetivo, é tanto adjetivo para esse grupo que você acaba tendo que calar. É melhor fazer um silêncio, certo? Então, na próxima parte, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse livro aqui, relatando o que é verdade, não o que a televisão conta, tá bom? Agradeço a sua presença aqui no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha. Vamos levar entendimento, educação para esse povo que só assiste televisão. Que lástima. Até mais. Forte abraço.